Se você costuma não postar fotos, tem algo aí que a maioria das pessoas não percebem, e não é timidez. A psicologia mostra que isso está ligado a algo muito mais profundo. Nada de selfies, nada de stories, nada de feed. Enquanto todo mundo parece desesperado para ser visto, essas pessoas escolhem não aparecer. E o estranho é que talvez elas tenham entendido alguma coisa sobre o mundo moderno, que a maioria ainda não percebeu. Porque existe uma coisa assustadora acontecendo hoje. As pessoas já não vivem momentos, elas performam momentos. O jantar vira conteúdo, o relacionamento vira vitrine, a felicidade vira marketing pessoal. E aos poucos, quase ninguém consegue mais distinguir o que é a vida real e o que é só exibição. Talvez por isso algumas pessoas parem de postar. Não porque sejam frias, não porque odeiem os outros, mas porque estão cansadas. Cansadas da comparação, cansadas da competição silenciosa, cansadas da sensação de que precisam provar felicidade o tempo inteiro. E depois de um tempo, o silêncio começa a parecer mais saudável do que a exposição. A psicologia chama isso de validação externa, quando sua sensação de valor depende da reação das pessoas, das curtidas, da atenção, da aprovação constante. E o problema é que quanto mais alguém depende disso, menos consegue ficar sozinho sem se sentir vazio. É por isso que tanta gente hoje tem medo do silêncio, porque no silêncio não existe plateia. Talvez seja exatamente isso que incomoda tanto em pessoas que desaparecem das redes sociais. Elas parecem não precisar dessa validação. Enquanto muita gente entra em pânico quando não é vista, algumas pessoas simplesmente vivem em silêncio, sem anúncio, sem audiência. E isso que parece quase ofensivo em um mundo obcecado por atenção. Mas existe uma coisa ainda mais profunda acontecendo aqui. Depois de muito tempo exposto ao barulho das redes, algumas pessoas começam a perceber algo perturbador. Quanto mais você tenta parecer interessante, mais artificial a sua vida começa a ficar. Porque você já não vive pensando no momento, você vive pensando em como o momento será percebido. E isso muda tudo. Você começa a escolher lugares pensando em fotos, começa a viver experiências pensando em postagem, começa a sentir emoções pensando em reação. Até que um dia, você percebe que quase toda a sua vida está sendo observada. E talvez o ser humano nunca tenha sido feito para existir assim. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Só que o olhar para dentro é perigoso, porque sem distração, sem notificação, sem performance, você finalmente encontra a única pessoa que passou a vida inteira tentando evitar. Você mesmo. E é por isso que tanta gente não consegue largar as redes sociais. Não é apenas vício em atenção, é medo do vazio. Porque quando o barulho acaba, pensamentos começam a aparecer. Solidão, ansiedade, insatisfação, sensação de falta. E talvez seja mais fácil continuar postando do que encarar isso em silêncio. Mas algumas pessoas fazem exatamente o contrário. Elas desaparecem e pela primeira vez em muito tempo começam a ouvir a própria mente sem interferência constante, sem comparação, sem performance, sem necessidade de aprovação imediata. E talvez seja aí que algo raro começa a nascer. Presença. Existe um tipo estranho de liberdade em viver momentos que pertencem somente a você, sem câmera, sem prova, sem necessidade de transformar tudo em conteúdo. Porque algumas experiências perdem completamente o sentido no instante em que viram exibição. E talvez as pessoas mais silenciosas já tenham entendido isso. Agora pensa nisso. Talvez o verdadeiro luxo moderno não seja dinheiro, nem status, nem fama. Talvez seja conseguir viver uma vida que não precisa ser constantemente observada. Uma vida que ainda consegue existir sem audiência. Então, da próxima vez que alguém desaparecer das redes sociais, não pense imediatamente que essa pessoa está triste, ou perdida, ou isolada. Talvez ela só esteja cansada de um mundo onde todo mundo parece desesperado para ser percebido. E talvez o verdadeiro poder seja conseguir existir, sem precisar ser visto.
Se esse vídeo te fez pensar, talvez você esteja começando a perceber o que a maioria ainda não percebeu. Talvez o mundo tenha ficado barulhento demais. E é por isso que tanta gente hoje sente falta de algo que nem consegue explicar. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa o like, porque isso ajuda ele a chegar em pessoas que talvez estejam sentindo o mesmo.